Podemos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos ao nosso último episódio do projeto Chá das Quatro, né? Então, em nome do professor Danilo, gerente da Regional Mata Sul, de Gabriela Matias, que é a coordenadora da CEGAF, de toda a equipe do NAS, sejam todos bem-vindos, né, a essa última edição do nosso projeto Chá das Quatro, que nasceu, né, na pandemia por conta de todas aquelas emoções vividas, né, lá no iniciozinho dessa pandemia, quando começou. Já vai aí esse projeto, né, durando alguns meses, eu acho que em torno de uns 7, 8 meses que nós já estamos por aí, e sempre a gente tem, né, um objetivo diferente, que é promover um momento de reflexão pessoal, de autoconhecimento, trazer sempre um tema diferente, né, para a gente poder estar trabalhando esses objetivos, né, acontece todas as quartas, né, às 4 da tarde, hoje é a nossa última quarta-feira, mas com certeza não é um projeto que vai morrer, né, é um projeto que está mudando de cara, né, está saindo da pandemia, mas quem sabe aí 2021 a gente traz ele em outro formato, quem sabe, né? Lembrando que ao final de cada chá é disponibilizada uma cartilha com todas as informações faladas aqui, né, para que vocês possam revisitá-la assim que possível. Estou querendo algumas informações sobre esse tema, tal, vai lá e dá uma olhadinha na cartilha, que é sempre interessante. É disponibilizado sempre no Facebook da GRE Mata Sul, e para quem não é da GRE, né, não está quer dizer, na verdade ele é disponibilizado nos grupos de WhatsApp para quem é da gerência, e para quem não é, está lá no Facebook da GRE Mata Sul, todas as cartilhas, né? Então, esse projeto é promovido por nós, da equipe do NAS, que é formado por mim, que sou psicóloga, pelas duas assistentes sociais, Esté e Filó, e pelo fono Paulo Meira. Então, a gente vai trabalhar hoje, então, o nosso tema gratidão. Eu acho que a gente fecha, né, essa primeira temporada, vamos dizer assim, do chá, sendo grato, né? Então, vamos falar de gratidão, vamos ver o que é gratidão, interfere na nossa vida, por que a gente precisa desenvolver essa gratidão na nossa vida. Então, eu começo com uma frase de Oprah, né, que é uma americana, né, que faz programa de televisão, enfim, ela traz o seguinte: seja agradecido pelo que você tem e acabará tendo mais. Se você se concentra no que você não tem, nunca terá suficiente. Né? Tudo uma questão de perspectiva mesmo. Então, há tempos o homem se pergunta qual é o segredo da felicidade. E aí, o que a gente pode fazer para buscar, então, essa felicidade? E a resposta para isso pode estar exatamente nessa prática da gratidão. Buscar a gratidão, né? Ser grato pode estar aí num dos caminhos que nos leva, né, a essa felicidade, né? O que atrapalha, né, o ser humano na maioria das vezes é essa insatisfação, que nunca se acaba. A gente nunca está satisfeito, né, com o que a gente tem ou com o que a gente é. Sempre a gente quer mais, né? Seja mais que nós temos essa insatisfação, a gente acaba, então, tendo esses momentos de que a gente vai tentando sempre buscar algumas coisas, sempre buscando mais, e a gente nunca realmente está com essa satisfação completa. Então, essa busca de satisfação pessoal, a gente pode nunca conseguir, né? Afinal de contas, sempre a gente está querendo um pouquinho mais. Quando a gente consegue alguma coisa, a gente já está querendo outra, né? Então, sempre que a gente consegue alguma coisa, a gente já está pensando qual é o próximo passo ou qual é a próxima coisa que eu possa conseguir. Quando a gente consegue, esse sentimento de satisfação, insatisfação, ele retorna, e aí a gente acaba querendo outra coisa. A partir do momento, então, que a gente começa a ser grato pelo que a gente tem e aceitar melhor o que a gente não tem ainda conquistado, a gente começa, então,
a pensar nessa possibilidade de que o que está acontecendo, né? Então, a partir do momento que a gente começa a ser grato pelo que a gente tem e aceitar melhor o que a gente ainda não está conseguindo ter, ou que talvez a gente não possa realmente ter ou conquistar, porque tem coisas que são bem acima daquilo que a gente pode conquistar, então a gente vai se tornando realmente mais feliz e de bem com a vida, né? Algumas coisas a gente pode correr atrás, outras a gente precisa aceitar que talvez a gente não possa tê-los, né? Ou ter aquela coisa. Então, a gente precisa aceitar também. Então, vamos lá mais ou menos para os conceitos, né, de gratidão. Vamos lá, quem fala de gratidão, trazer então alguns conceitos. Antístenes, que é um filósofo grego lá, discípulo, né, de Sócrates na Grécia Antiga, mais ou menos de 400 a 300 anos antes de Cristo, ele conceituou já a gratidão. Veja que é uma coisa, né, 400 a 300 antes de Cristo, né? Então, já falava-se sobre o conceito de gratidão. Ele traz o seguinte, que a gratidão é a memória do coração, ou seja, são as lembranças de situações, de atos, de pessoas que nos fizeram bem, né? Situações que nós vivemos que foi uma situação que foi legal, né? Situações que marcaram nossa vida, pessoas que nos fizeram bem. Então, a gratidão é essa memória do coração, né? Gratidão é um coração, então, cheio de boas lembranças. Gratidão, a gente entende, também pode entender a gratidão como a percepção de um benefício intencionalmente ofertado por algo ou por alguém, por alguma situação. Ou seja, a gratidão é uma emoção consciente, ela é intencional. A gente realmente quer fazer esse ato de gratidão, é consciente. Então, é essa percepção desse benefício, né, que a gente quer fazer por uma outra pessoa ou por determinada situação. Falar de gratidão é falar de momentos, então, que aquecem esse nosso coração. Se a gratidão é a memória do coração, né, então, geralmente, essas memórias elas vão aquecer o nosso coração, trazer boas lembranças. A gratidão, então, é um sentimento de reconhecimento, né, uma emoção por saber que uma pessoa fez alguma boa ação, ou um auxílio, ou um favor em relação à outra. Né? O quanto a gente fica bem, ou o quanto a gente fica feliz quando a gente pode ajudar uma outra pessoa, né? Fazer pela outra pessoa. A palavra gratidão, então, ela vem do latim gratus, que significa agradecimento grato. Né? Então, tem tudo a ver, né, a raiz da palavra com o que ela realmente significa. Vamos, então, trazer algumas considerações gerais, né, para o termo gratidão e para esse hábito que a gente tem que instalar na nossa vida para nos trazer um pouco mais de qualidade de vida, de bem-estar e também de felicidade. Primeiro, né, a primeira consideração geral sobre a gratidão. A gente tem uma tendência a achar que a gratidão tem a ver ou está associada com coisas grandes, né? Com grandes feitos, com grandes situações, mas não. A gratidão ela precisa ser percebida exatamente nas pequenas coisas, nos pequenos feitos, né? nas outras pessoas, nas situações, na própria vida, né? Tudo isso que nos é ofertado por essa nossa vida. Então, muitas vezes a gente quer esperar que coisas grandes aconteçam para a gente ser grato, mas, na verdade, a gente precisa olhar o nosso dia a dia, a gente precisa olhar essas pequenas coisinhas que acontecem no nosso dia a dia para que a gente possa olhar, ser grato e verdadeiramente ir introduzindo esse hábito na nossa vida. Então, olhar para pequenas coisas é a primeira consideração geral. A segunda, né, consideração, outro fato importante que a gente tem que levantar é o quanto as pessoas percebem a minha gratidão. A gente precisa sentir a gratidão, mas a gente precisa expressar essa gratidão. Não só porque o outro precisa saber, mas a gente precisa expressar. Quando a gente coloca para fora essa gratidão, é que verdadeiramente a gente recebe o benefício dessa gratidão.
Então, quando eu expresso, quando eu compartilho essa minha gratidão com as pessoas, isso é o importante. É importante eu reconhecer que determinada situação ou que determinada pessoa foi boa para mim, ou que me ajudou naquele momento, ou que foi importante para mim, e é imprescindível, então, que eu demonstre essa minha gratidão ao outro. Terceira consideração geral é que os estudos demonstram que a gente tem uma tendência a achar que a gratidão só aquece o coração de quem recebe, né? Quando eu falo para você, eu sou grata por isso, não é só você que vai sentir a coisa boa da gratidão, não é só quem recebe, né, essa gratidão que vai aquecer o coração, que vai se sentir melhor. Pelo contrário, o efeito recai também sobre aquela pessoa que praticou o ato de gratidão. Então, ela tem essa mão dupla, né? Quem faz aquece o coração de quem recebe e aquece o seu por ter dado, né, feito esse ato de gratidão. Um outro fato importante, então, a quarta consideração, é que a gratidão não tem efeito apenas sobre a pessoa que pratica a gratidão, né? E também não só para quem recebe a gratidão. Essa via de mão dupla não para por aí. Quando a gente desenvolve esse hábito de ser grato, a gente acaba tendo um efeito poderoso sobre a sociedade. Né? Se eu sou grato hoje a alguém e eu comunico essa minha gratidão, essa pessoa pode passar essa gratidão adiante, passar a gratidão adiante e fazer esse ciclo. Né? Então, a gratidão não tem efeito só para quem faz ou quem recebe, mas também tem esse efeito poderoso sobre a sociedade, de uma forma geral. A gratidão tem um efeito, então, colateral positivo, né, sobre esse coletivo, vamos dizer dessa forma, sobre essa sociedade, sobre esse coletivo, sobre as pessoas que estão ao meu redor. Pessoas mais gratas, né, significa, então, ter pessoas que convivem em uma sociedade, que impactam essa sociedade, e essa sociedade começa a ter hábitos diferentes. Então, mais pessoas gratas dentro de uma sociedade significa que vamos ter maior qualidade nas relações entre as pessoas, a gente vai ter pessoas mais empáticas, vamos ter pessoas mais humanas, vamos ter pessoas mais solidárias. Tudo isso, a gratidão impacta positivamente, né, as pessoas, as relações e a sociedade de uma forma geral. Outro fator importante, então, a quinta consideração em relação à gratidão é que ela tem um efeito motivador, de aprofundamento, de intensificação das relações com as pessoas às quais somos gratos ou que foram gratos conosco. Ou seja, quando eu falo que sou grato a alguém, né, ou que agradeço algo que ela fez por mim, isso torna esse vínculo mais forte, aproxima, aprofunda a relação. Então, principalmente com as pessoas, né, que estão ao nosso lado, a gente agradecer pelo que o outro fez, ou agradecer, né, pelo tempo disponibilizado ou pela ajuda que foi dada, isso faz essas relações ficarem mais próximas, aprofunda e intensifica as relações. Então, isso é um aspecto de motivação. A gratidão, ela tem que estar associada, ou ela deve estar associada ao desejo de retribuir, de devolver, né? Como se a gente tivesse se eu recebi essa gratidão de alguém, isso deve suscitar em mim essa vontade, esse desejo de retribuir essa gratidão a alguém. Não necessariamente a pessoa que me fez, né, a gratidão, mas pode ser a uma outra pessoa. Esse fato de devolver ou de retribuir, né, não precisa necessariamente ser recíproco. Eu sou grato por alguma coisa e você automaticamente é grata a mim por algo. Pode acontecer, mas não necessariamente precisa ser dessa forma. Então, você pode retribuir a uma outra pessoa ou a uma outra situação, contanto que a gente crie, então, esse círculo, né, que a gente vai chamar de círculo virtuoso, que gera gratidão, e a gente possa ir espalhando isso para que as pessoas possam ir incorporando esse hábito
em suas vidas. Portanto, a gente precisa praticar essa gratidão sem esperar em troca daquela pessoa. A gente tem que fazer porque é algo meu, é algo interno. A gratidão é algo interno de cada pessoa, né? Então, a gente não controla a ação do outro, mas a gente controla as nossas ações. Então, eu posso sim ser grato, mas não necessariamente eu tenho que esperar que as pessoas sejam gratas também em relação a mim. Mesmo que a pessoa não retorne essa gratidão a você, lá na frente ela vai retornar a uma outra pessoa e você vai praticar a gratidão, né, com outras pessoas, as outras pessoas vão fazer, né, esse ato em relação a você de ser grato, e aí a gente cria aquele círculo, né, aquele círculo virtuoso da gratidão, onde gratidão gera gratidão. Em tempos difíceis, né, como que a gente está passando, né, estamos nessa reta final, né, de pandemia, não acabou ainda, a gente está se adaptando, né, a esse novo retorno das atividades, a gente vê alguns crescimentos, né, novamente, algumas reinfecções, mas como é que fica a gratidão, então, nesses tempos difíceis que estamos vivendo ao longo, né, desses meses aí, que nós já vemos, já estamos convivendo com ela. Ser grato quando as coisas estão boas é tarefa mais fácil, né? Ser grato quando as coisas estão complicadas, ou quando as coisas estão ruins, aí sim é um desafio, né? Então, difícil é ter essa atitude de gratidão em momentos difíceis, em momentos mais turbulentos da nossa vida, porque a gente acaba focando no problema, a gente acaba focando na dificuldade que a gente está passando e a gente esquece, então, de olhar para o outro lado, porque sempre tem alguma coisa pela qual a gente tem que agradecer ou a gente pode agradecer. Mas nos tempos difíceis a gente acaba voltando o nosso olhar para esse lado do problema e da dificuldade. Né? Todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por dificuldades, por momentos difíceis, mas a gente tem que olhar sempre para o que isso pode me trazer de benefício, ou o que eu posso aprender com isso, ou o que eu ainda tenho para ser grato, mesmo nessa situação difícil. Mas, assim, mesmo nesses momentos difíceis, a gente precisa enxergar esse lado positivo e ser grato por esse lado positivo. Seja hoje ainda a nossa saúde, ou a nossa saúde restabelecida, ou ainda o dom da vida, né? Que todos os dias a gente acorda, quanta gente foi perdida aí durante essa jornada, né, de pandemia. Então, a gente precisa estar sempre olhando esse outro lado da moeda, né? Eu sempre faço essa comparação com os meus pacientes. A gente tem uma moeda, tem os dois lados, tem a cara e tem a coroa. A gente olha muito para os 25 centavos, para os 50 centavos, para o R$1, que é o número que interessa a gente. E muitas vezes a gente não olha para o outro lado, né? Para aquela carinha que está ali do outro lado. A gente às vezes nem sabe o que tem do outro lado. Sabe que é uma cara, sabe que, né? Mas não sabe de quem, de onde vem, ou quem é, o que representa. Porque a gente não dá importância. Mas a gente não dando importância não significa que aquilo não exista. Então, mesmo as situações ruins, tem esse lado, né, positivo, ou esse lado que a gente pode trazer, pelo menos, como aprendizado, e é o que a gente precisa olhar para ser grato. Encarar como uma oportunidade esses tempos difíceis, esses momentos de dificuldade, a gente precisa encarar, então, como uma oportunidade mesmo de crescimento, de desenvolvimento pessoal, algo que possa tornar a gente mais forte e fazer com que a gente possa evoluir como pessoa. Quando a gente fez o chá da raiva, né? A raiva ela é uma emoção bem intrigante, assim. A gente, quando está com raiva, significa que a gente não está satisfeito com alguma coisa, né? E a gente precisa regular essa nossa resposta, né? Não adianta a gente, enfim, tem gente que bate a porta, né? Tem gente que chuta, tem gente que é agressivo. Não, essa não é uma forma saudável. Mas qual é o lado positivo da raiva? Né? Qual é o lado que a gente tem que tirar como conhecimento dessa emoção da raiva? É exatamente o que está me deixando, né, de certa forma, insatisfeito.
E se eu olho a insatisfação, eu posso tentar mudar. Então, a gente, nesses momentos difíceis, nesses momentos em que a gente para, né, para refletir sobre o que está acontecendo, a gente pode espremer a situação e tirar o lado positivo, que seja, pelo menos, essa oportunidade de crescimento. Acho que a pandemia possibilitou muita coisa desse tipo. Quantas habilidades talvez a gente nem soubesse que tinha, ou a gente teve que desenvolver, né, em todo esse período, e hoje a gente sai com habilidades que antes da pandemia nós não tínhamos. Então, a gente pegou essa oportunidade, né, esse momento difícil, na verdade, e transformou numa oportunidade de crescimento, de amadurecimento e até de desenvolvimento de novas habilidades. Vendo dessa forma, né, espremendo o lado positivo dessas situações mais difíceis, a gente acaba se tornando grato por esse lado positivo, né? E quando a gente se torna grato, mesmo em situações difíceis, a gente vai tendendo, então, a ir buscando a nossa felicidade ou olhando mais para esses momentos bons dentro de situações complicadas. Então, a gratidão, ela, de certa forma, precisa fazer parte da nossa vida para que a gente possa entender que os problemas fazem parte da vida e que nesses momentos de turbulência a gente precisa olhar um lado melhor e um lado do qual a gente pode ser grato, né? Então, diante dessas considerações, o próximo passo a ser feito, ou pelo menos pensado, é que benefícios essa gratidão traz em nossa vida. Para que eu vou ser grato? Né? Para que eu vou dizer ao outro que isso me fez bem, ou eu estou agradecido por essa ajuda, ou eu estou grato por aquilo que aconteceu, ou determinadas situações? Quais são os benefícios, então, que a gratidão traz na nossa vida? E é importante a gente entender dos benefícios de alguma coisa, porque são os benefícios que nos motivam a mudar. São os benefícios que nos motivam a incorporar novos hábitos em nossa vida. A gente só muda o hábito se a gente entende o benefício que ele traz para nós. Então, entender os benefícios da gratidão é importante para que a gente possa incluir esse hábito de ser grato em nossas vidas. Deixa eu só tomar aqui um chazinho. Mas vamos lá, então, para os benefícios da gratidão. Primeiro, as pessoas que demonstram a gratidão tendem a se mostrarem mais felizes, ou seja, mais vezes elas experimentam a sensação de felicidade. Então, quando a gente lembra que a gratidão é essa memória do coração e ela aquece nosso coração, então, quando a gente pratica a gratidão, a gente vai tendo essa tendência, né, a caminhar em busca dessa felicidade. Então, essa sensação de felicidade é experimentada mais vezes nas pessoas que praticam a gratidão. Segundo benefício, as pessoas que demonstram a gratidão tendem a se tornar mais energizadas, mais motivadas e mais otimistas. É como se a gente olhasse mais para o lado positivo, né, das coisas. Essa semana eu estou fazendo um workshop de psicologia positiva e uma das coisas que traz lá como pilar da psicologia positiva são as forças de caráter. E essas forças de caráter nada mais são do que aquilo que a gente tem de forte dentro da gente. Quais são os meus pontos fortes, né? E quando a gente está diante de algum problema, a gente precisa buscar na gente esses pontos fortes até para dar conta do problema, até para resolver o problema, né? Para resolver esse problema, que habilidade eu tenho que ter, ou que habilidade eu preciso desenvolver, né? Então, as forças de caráter, elas estão aí exatamente para olhar para esse lado positivo, mesmo nos problemas, mesmo nas situações difíceis. Então, as pessoas que têm esse hábito da gratidão e de praticar a gratidão, elas vão se sentir mais motivadas, mais energizadas e também mais otimistas. Lembra quando eu falei agora há pouco sobre o ciclo, né, o ciclo virtuoso, né, de que gratidão gera gratidão? Então, essa é como se fosse uma retroalimentação, né? Eu pratico, fico mais energizada, vejo o benefício e continuo praticando. Isso me motiva a praticar novamente.
O terceiro benefício, então, as pessoas que demonstram gratidão tendem a serem mais prestativas, mais simpáticas, mais dispostas a perdoar. Quando a gente entende que essa gratidão ela pode estar nesse fluxo mais saudável, né? Quando a gente entende que a gratidão pode trazer uma sociedade mais prestativa, né? Mais solidária, essas pessoas elas vão automaticamente se tornando mais proativos, né? De tentar estar ali para o outro, para tentar resolver também, né, alguma dificuldade que o outro tenha. Está ali para ajudar. Então, as pessoas que praticam a gratidão, por elas se tornarem mais motivadas, mais energizadas, elas acabam sendo mais prestativas, né? As pessoas, como a gratidão, ela está ali bem juntinho da felicidade, elas se tornam mais simpáticas, né? E também dispostas a perdoar, porque consegue enxergar o outro lado da história. Então, mesmo quando alguém faz alguma coisa comigo, eu procuro entender o lado daquela pessoa, né? E aí o perdão, ele acontece. Não só o perdão em relação ao outro, mas também o perdão em relação a mim mesmo, né? Muitas vezes a gente precisa se perdoar em algumas situações, e quando a gente tem o hábito da gratidão, isso se torna até mais fácil. E aí, um outro ponto, né, o terceiro benefício, vamos dizer assim, da gratidão, pessoas que praticam a gratidão, né, que demonstram essa gratidão, tendem a serem, desculpa, eu já falei, é o terceiro, né, acho que agora é o quarto, é isso. O quarto ponto, as pessoas que demonstram a gratidão desenvolvem, então, um efeito protetor para o desenvolvimento de outros transtornos. Ou seja, cai o desenvolvimento de transtornos do humor, de transtornos de ansiedade, né, depressão, enfim, outros transtornos de ansiedade. Então, é como se a gente desenvolvesse um dispositivo interno, né, que fizesse com que fosse protetor desses outros transtornos. Né? Então, tem tudo a ver. Já que a gratidão tem a ver com a felicidade está ali coladinha na alegria, então a gente protege, né, a nós mesmos desses outros transtornos, né, seja ele de humor ou de ansiedade. Quinto ponto, as pessoas que demonstram a gratidão tendem a melhorar sua imunidade. Até isso, né? A gente tem uma conexão psico-neuro-imunológica. A parte emocional, junto com a parte neurológica e com a parte de imunidade, elas estão juntas. E as pessoas que praticam a gratidão, elas têm essa ação, né, do afeto positivo da gratidão. Então, ela melhora essa imunidade, porque essa conexão, né, psico-neuro-imunológica, ela é reforçada. Né? Então, é cientificamente provado que a gratidão traz essa melhoria, inclusive na imunidade. Sexto ponto, pesquisas mostram que as pessoas que desenvolvem, né, a gratidão tendem a ter melhorias nos sintomas de enxaqueca, viroses, doenças respiratórias e doenças dermatológicas. Ou seja, melhora a imunidade e vai melhorar questões como doenças respiratórias, né, dermatológicas, viroses, que tem aí também alguns fundos emocionais, e a própria enxaqueca. Né? O psicólogo Robert Emmons, ele é um psicólogo cientista, né, professor da universidade lá da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele desenvolveu um estudo com mais ou menos 1.000 pessoas entre 8 e 80 anos. E aí, o estudo, ele desenvolve, é como se ele fez uma pesquisa de desenvolvimento, assim, dos efeitos da gratidão nessas pessoas. E ele encontrou que as pessoas que praticam constantemente a gratidão têm benefícios físicos, benefícios psicológicos e sociais. Vamos lá ver mais ou menos quais foram os benefícios que ele encontrou em cada aspecto desse. Nos aspectos físicos, né, cientificamente provado a partir das pesquisas dele, melhorias, então, na parte física, sistema imunológico mais forte, menor incômodo de dores, ou seja, as pessoas reclamam menos das dores, menor pressão arterial,
Então, pessoas que têm a tendência a ter pressão alta ou já sofrem de pressão alta, se começar a desenvolver, né, esse olhar para a gratidão e verdadeiramente incluir esse hábito na sua vida, pode melhorar, inclusive, a pressão arterial. Mais exercícios e maior cuidado com a saúde, ou seja, as pessoas tendem a cuidar mais da sua saúde física e também a praticar, né, mais exercícios físicos, e também tendem a dormir melhor, né? A gente vê, ao longo desses meses dos chás, a gente sempre tinha uma pessoa e outra que comentava da insônia, da dificuldade de dormir, né, que foi uma coisa que deu uma afetada geral, assim, e às vezes não só na insônia, mas também a troca, né, pessoas indo dormir muito tarde, acordando mais tarde, esse relógio deu uma desorganizada, né, um relógio biológico. Então, até a prática da gratidão ajuda a dormir melhor, né, se sentir mais energizado, enfim, ou seja, assim, de uma maneira geral, essa parte física traz esses benefícios. Na parte psicológica, né, a gente tem o maior nível de emoções positivas, de emoções agradáveis de se sentir. Então, as pessoas ficam melhores, as pessoas ficam mais dispostas, mais alegres, né, tem esse desenvolvimento da felicidade mesmo. 2, né, o segundo pontinho aí dentro das questões emocionais, a pessoa fica mais alerta, né, a pessoa fica mais viva, mais acordada para as coisas, é como se estivesse olhando esse redor de uma maneira mais alerta mesmo, prestando mais atenção no que está acontecendo ao seu redor. Traz mais alegrias, né, traz mais prazer à vida e também desenvolve sentimentos de otimismo e de felicidade. Então, do lado psicológico, a gente tem todos esses benefícios em relação a questões psicológicas na prática da gratidão. E aí, das questões sociais, né, no viés social, a gente tem outros benefícios. Primeiro, relações mais saudáveis, menos abusivas e menos invejosas. As pessoas se sentem melhor, então as pessoas são menos invejosas, são menos abusivas e mais as relações elas se tornam mais saudáveis, né? As pessoas então ficam mais prestativas, tem o maior desenvolvimento da empatia, né? A empatia ela está aí, né, como uma das coisas principais para a gente desenvolver as boas relações. Então, quando a gente desenvolve o hábito da gratidão, a gente acaba desenvolvendo nesse pilar social a empatia, o ser prestativo, né? A generosidade. Então, eu ser mais generoso com o outro, né? E a compaixão. A compaixão não só em relação ao outro, mas a autocompaixão também. O perdão, né, que a gente já falou lá atrás, que as pessoas elas têm essa tendência, então, a ser mais favorável ao perdão, e as pessoas se sentem menos isoladas, né? Então, de uma maneira geral, são esses aspectos sociais que são desenvolvidos, né, quando a gente pratica a gratidão. Quando a gente fala das emoções, né, quando a gente falou das emoções, naquela jornada das emoções que nós iniciamos no mês de setembro, quando a gente fala de alegria, a gente falou que a alegria ela está ligada à socialização. Né? Quando a gente está feliz, quando a gente está bem, a gente quer estar junto com as pessoas. Né? Quando a gente vai comemorar um aniversário, a gente quer estar junto com as pessoas. Quando a gente quer, sei lá, comemorar passou num concurso, ou terminou, né, uma etapa, concluiu uma etapa, a gente quer estar junto das pessoas. Então, a alegria, que é essa emoção primária, que está, então, ligada à socialização, faz parte, assim, muito próxima da gratidão. Né? Se a gratidão melhora a interação social e a extroversão, e então gera, consequentemente, felicidade e alegria. É um ciclo, né? Uma coisa vai puxando a outra. A alegria tem a ver com socialização, a socialização tem a ver com essa interação social, com essa extroversão, e quanto mais a gente está feliz, mais a gente está com as pessoas, isso acaba gerando mais alegria e felicidade.
né? E a gente acaba falando sobre essa questão do ciclo que fecha, né? Gratidão gerando essa alegria e felicidade, e essa alegria e felicidade me dando mais motivação de continuar nesse ciclo da gratidão. E o que é que nós podemos, então, fazer para desenvolver a gratidão? Né? O que a gente vai fazer, então, para começar a colocar esse hábito na nossa vida? O que nós vamos fazer para incrementar, né, a nossa vida, colocando a gratidão nela? Então, o primeiro passo a gente chama de psicoeducação, que é a educação nessas questões psicológicas. É o que a gente está fazendo, né, de tentar entender o que é a gratidão, qual é o conceito da gratidão, né, qual é o benefício que a gratidão traz na nossa vida, ou seja, conhecer, aprender sobre ela, né, entender os benefícios que ela pode me trazer, né, para que a gente possa estar desenvolvendo. Então, a gratidão ela precisa ser aumentada, desenvolvida, investida, exercitada. Gratidão é um hábito, e como qualquer hábito, a gente precisa estar ali fazendo todo dia para realmente incorporar aquilo como uma coisa normal na minha vida e dentro da agenda ali diária. 2, preciso exercitar, enxergar e perceber a gratidão no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente tem muitas coisas no nosso dia que a gente precisa agradecer ou que a gente está ali diante da gente para a gente agradecer, mas a gente não enxerga, a gente não percebe, né? As pessoas, elas não são obrigadas a me dar algo, né? Elas só dão o que têm. E quando elas dão, verdadeiramente é um presente. E a gente precisa agradecer, né? Por isso. E esses presentes não são coisas que são compradas ou coisas materiais, que tenha esse valor material. Não são só essas coisas. A gente precisa ser grato quando o outro me entrega o seu tempo, o seu afeto, às vezes até a sua escuta, né? Porque às vezes a gente só está precisando falar, né? O carinho, né? Quando a gente se importa com o outro. Então, esses presentes que o outro me dá ou que o outro pode me proporcionar, não necessariamente são materiais. Pelo contrário, se não for material, né, se for o tempo, se for o carinho, se for o afeto, melhor ainda. Né? E a gente precisa ser grato realmente por isso. Né? Esses tipos de presentes, vamos dizer assim, eles são assim, um motivo mais do que especial para a gente ser grato. Né? E se a gente começar a olhar, então, nessa perspectiva e tentar fazer assim uma lista de pessoas ou de coisas ou de situações que aconteceram pelas quais eu posso ser grato, com certeza a gente vai assim descobrir muita coisa, né, que a gente tem a agradecer. Terceiro ponto, então, é a gente criar um diário da gratidão. Uma agenda, um bloco de anotação. Nele você vai escrever ali, sei lá, uma coisa, duas coisas, até no máximo 3 coisas que você é grato no dia. E aí você vai anotando, depois de um tempo você vai olhar aquele caderninho, aquele bloquinho ali e vai se dar conta de quantas coisas você tem a agradecer. Lembrando que a gratidão está voltada para as pequenas coisas do dia a dia, não só as coisas grandes do dia a dia. Quando a gente falou sobre alegria e felicidade lá no chá da alegria, quem não viu, tá aí no Facebook, no YouTube, dá uma olhadinha ali da Gremata Sul, vai procurando que tá lá o chá da alegria, vocês podem dar uma olhadinha lá depois. Quando a gente falou, então, sobre alegria e a felicidade, a gente fez essa diferença. Felicidade está voltada para as grandes conquistas, né? Eu fiquei feliz quando eu me casei, eu fiquei feliz quando eu me formei, eu fiquei feliz quando meus filhos nasceram, eu fiquei feliz quando isso aconteceu, no meu aniversário. Né? Isso é felicidade. A alegria são as pequenas coisas do dia a dia com as quais a gente se alegra. Né? E essa gratidão ela está verdadeiramente voltada para as pequenas coisas que a gente precisa enxergar e agradecer. Quarta dica é o pote da gratidão, muito parecido com o diário da gratidão. Você vai pegar um potezinho, né, de vidro,
É importante que seja transparente, né? Ou plástico ou vidro, mas que seja ali transparente para que você possa enxergar. Toda noite escreve lá, né? Alguma coisa pela qual você é grata naquele dia, lembrando que as pequenas coisas são importantes, né? E aí você vai colocando ali dentro do pote, você vai jogando ali dentro, né? O papelzinho com o que você é grato naquele dia, e depois de um tempo você vai perceber o quanto de coisa você tem para agradecer. Minha filha foi ali e pegou, ó, o potinho aqui de casa, pote da gratidão, e aí aqui dentro a gente vai jogando as coisinhas, ó. E eu ainda botei uns papeizinhos coloridos, que é para animar as crianças a participarem também. Né? Então, são coisas que a gente pode fazer individualmente, coisas que a gente pode fazer na família, e tanto o diário como, né, o pote da gratidão, eles estão aí como uma estratégia importante. Por quê? Porque a gratidão é algo que a gente não vê, ele não é palpável, né? É totalmente subjetiva. Então, a prática tanto do diário como do pote da gratidão tem a mesma função, que é despertar primeiro o exercício da gratidão e também tornar visível as coisas pelas quais a gente tem que ser grato, ou a gente foi grato naquele dia, ou ao longo daquele tempo. É como se concretizasse, né? Porque traz para o campo físico, sai do subjetivo e traz para o campo físico. Eu estou enxergando as coisas, a quantidade de coisas, seja pelas folhas do diário, ou seja pela quantidade de coisas dentro do pote. Então, eu acabo visualizando essas coisas, e aí a cabeça entende, poxa vida, realmente eu tenho muita coisa a agradecer. O quinto ponto, né, pelo qual a gente, assim, o que a gente pode fazer para desenvolver, então, a gratidão, o quinto ponto é a oração. Né? Quando a gente faz a nossa oração, a gente reza, a gente ora, independente de qual religião seja a sua, né, a crença, a fé, quando a gente para agradecer a Deus, para fazer as nossas orações, a nossa prece, isso é um momento de gratidão. A única desvantagem que tem nisso é que a gente acaba perdendo o registro das informações. A gente agradece, mas isso a gente não enxerga, como a quantidade de papelzinhos no pote ou a quantidade de folhas que a gente já preencheu naquele diário da gratidão. Mas quando a gente junta as duas coisas, ou seja, quando a gente junta a oração com o pote da gratidão ou o diário da gratidão, isso causa, né, uma potencialidade nessa junção das duas coisas, né? E aí a gente acaba tirando, né, do campo apenas subjetivo e a gente passa para o campo físico, enxergando melhor as coisas, e aí a gente passa a ter um benefício ainda maior. Sexto ponto, né, para a gente desenvolver a gratidão, é verdadeiramente compartilhar essa gratidão. Né? É importante que a minha gratidão se materialize numa ação. Dizer que eu sou grato é importante, seja numa ligação que você faz para alguém, seja você falando pessoalmente, cara a cara, né, com a pessoa, seja mandando um áudio no WhatsApp, que hoje a gente sabe que as redes sociais, né, facilitam essas comunicações, uma carta, um e-mail, mensagem de texto, seja lá qual for a sua melhor habilidade, vamos dizer assim. Tem gente que prefere ligar, tem gente que prefere mandar uma mensagem, tem gente que prefere falar, escrever. Então, independente de qual seja a sua habilidade, é importante a gente compartilhar essa gratidão. Passar para o outro, falar para o outro, né, dessa minha gratidão. E aí, para a gente concluir, né, sempre que possível, expresse a sua gratidão às pessoas responsáveis por ter proporcionado um momento de felicidade, de bem-estar, de prazer na sua vida. É importante que a gente possa realmente falar sobre isso. Desde um simples muito obrigado, não precisa muita coisa, até uma mensagem, um presente, né? É você que vai saber naquela situação, o que é melhor, né? Às vezes a pessoa... Desculpa. Às vezes as pessoas falam assim, tá vivendo uma situação, a pessoa vai e age ali, você olha e diz assim, obrigada, estou aqui super agradecido, muito obrigada por isso. Às vezes é uma coisa muito rápida. Outras não, outras dá para a gente parar para pensar, poxa vida, como aquela pessoa realmente faz coisas por mim,
avaliar, e aí decide de que forma você vai expressar essa sua gratidão, mas é importante, né, que a gente expresse. É uma ótima, assim, oportunidade de criar laços mais fortes entre as pessoas, né? Lá atrás a gente viu o quanto existe esse fortalecimento dessa união nas relações, quando a prática da gratidão realmente é instalada. E para a gente fechar, né, duas frasezinhas. Gratidão transforma o que você tem em suficiente. Quando a gente para de ver o que falta e começa a agradecer o que a gente já tem, se torna suficiente. É claro que a gente tem que lutar para a gente ter uma vida melhor, ou mais confortável, que a gente tenha o mínimo, né, de conforto possível, porque a gente trabalha, porque a gente, enfim, quer dar o melhor para os filhos, para a família, mas a gente precisa ser grato já pelo que tem, não ficar só pensando no que falta, porque isso não traz esse bem-estar e essa satisfação. E quanto mais a gente agradece, mais as coisas acontecem, né? A gratidão gera gratidão, e quanto mais a gente agradece, é como se abrisse um leque de opções, de possibilidades, e a gente começa a enxergar maiores oportunidades, coisas que às vezes até tinham passado na frente da gente e a gente nunca parou, né, para observar e nem para perceber que aquelas coisas estavam ali. Então, a gratidão, ela causa isso, causa a gente abrir, ampliar esse nossa visão e nosso olhar frente às coisas. E aí, assim, nesse momento, né, que nós estamos vivendo o último chá, né, no início eu estava falando aqui com a Antonilma, que está aí por trás, né, vamos dizer assim, da parte técnica, e eu já estava falando que já estava ficando com saudade, né? Hoje é o nosso último encontro, o nosso último chá, mas eu já estava ficando com aquele gostinho de saudade. Mas como tudo na vida, tem ciclos. E o nosso ciclo, né, esse primeiro ciclo de chás acaba hoje. E quem não viu o chá de ciclos, términos e recomeços, é bom dar uma passadinha lá. E ele fala exatamente sobre isso. Tudo na vida é um ciclo, né? Tudo tem seus términos e tem os seus recomeços, e que a gente não pare para pensar só no término, mas que a gente possa olhar o que esse recomeço pode trazer na nossa vida. Então, eu não podia deixar de terminar esse último episódio sem fazer os meus agradecimentos e, de certa forma, expressar, né, a minha gratidão. E aí, vamos lá. Primeiro, eu acho que acima de qualquer coisa está a gratidão a Deus, né, pelo dom da vida, por todos os dias me manter, né, com saúde e me proporcionar momentos como esse, momentos desses chás, momentos em que eu possa trazer um pouco, né, do meu conhecimento a todos vocês. E aí eu sou grata primeiramente a Ele. Grata a meus pais, né, Dr. Jeremi e Dona Gildete, que são meu esteio, são minha força, é deles que, com certeza, eu tiro meus melhores ensinamentos de todos os dias, ensinamentos para a vida. Gratidão a minha irmã e meu irmão, o Manuel e Lucas, que são, assim, duas pessoas incríveis que a vida me deu de presente, né, que eu sempre conto e que estão aí para o que der e vier. A minha família, né, meu marido e os meus dois maiores amores, meus filhos, Theo e Valentina, que me dão vontade de ser um ser humano melhor, de a cada dia melhorar, e a cada dia eles me enchem muito de alegria e felicidade. Gratidão, né, ao nosso gestor, Danilo Santos, gerente da Regional Mata Sul, que desde a chegada dele, assim, sempre deu muita confiança ao trabalho do NAS, e que sempre nos apoiou, sempre deu muita confiança, né, e respeito no trabalho de toda a equipe. Gratidão à minha coordenação da CEGAF, a coordenadora Gabriela Matias, e cada um membro, né, da CEGAF que sempre apoia, que sempre está ali disponível, está sempre ali para contar. A gente sempre pode contar com essa coordenação maravilhosa que nós temos. Gratidão à minha equipe, a equipe do NAS, né, a equipe que eu faço parte, e a Esté e a Filó, que chegaram para agregar, chegaram para trazer, assim,
contribuições ricas, então eu só tenho a agradecer. Gratidão a todos os servidores, sem exceção, que fazem a Mata Sul, né, pela presença, pelo apoio em todas as nossas ações. Quando a gente diz é ação do NAS, vamos, ajuda, vamos lá, vamos estar presente, apoio, enfim. Então, gratidão a todos os servidores lá da gerência. Gratidão a todos que ficam aí nos bastidores, né, das nossas, tanto do chá como do Graturiarte, todas as ações que o NAS faz, essa parte técnica, né, das transmissões. Vocês são show, a todos vocês. Eu não vou nem citar nomes aqui porque senão pode ser que eu esqueça algum e aí não vou ficar muito boa na fita, mas a todos vocês, assim, minha gratidão enorme. E gratidão a cada um de vocês que participaram, que nos acompanharam, né, que motivaram a equipe, que me motivou nesse quase 8 meses de realização do projeto do Chá das Quatro, né, pelo Zoom, pelo YouTube, às vezes pelo Facebook, enfim, a todos vocês, eu acho que sempre foram vocês que motivaram, né, a equipe do NAS pensar em temas diferentes, e estar aqui todas as quartas-feiras durante todos esses meses, sempre com um tema diferente, né? Gratidão aos fãs de carteirinha, que sempre estão aí com a gente, né? E olha que são muitas mensagens de carinho foram recebidas por toda a equipe durante todo esse período. Então, assim, gratidão é a palavra que me define, não só hoje, mas também na vida, né? Então, gratidão a todos vocês. E aí, encerro, né, a minha fala de hoje. Se tiver alguém por aí que queira falar alguma coisa, se não, é gratidão mesmo. Vamos começar a colocar a gratidão na nossa vida, vamos agradecer pelo que a gente tem, né? Vamos olhar nas pequenas coisas do dia a dia, vamos olhar para esses momentos pequenos, que são esses que realmente trazem a alegria e a felicidade na nossa vida, viu? Gratidão. Então, vamos lá. Encerrando, então, né, o nosso último episódio, nosso último chá, desejando a vocês um bom restinho de tarde, um bom restinho de semana, né, um bom final de semana, um mês de dezembro maravilhoso a todos vocês, né, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2021 possa ser um ano assim, muito melhor do que 2020 foi, que a gente possa carregar os aprendizados de 2020 para o ano que vem, né, e que a gente possa simplesmente crescer, né, no autoconhecimento e no desenvolvimento de novas habilidades. Então, que Deus nos abençoe, né, não só agora, mas sempre na nossa vida. E até o próximo episódio, né, quem sabe aí, o ano que vem a gente volta no outro formato, enfim. As ações do NAS, né, online estão finalizando hoje. O Graturiarte a gente fechou a semana passada, né, o chá a gente está fechando essa semana, vamos continuar só com algumas ações na gerência mesmo, mas online essa é a nossa última, né? Então, que vem aí 2020 e que venham as próximas ações, né? Então, que Deus nos abençoe e até a próxima. Tchau, pessoal. Gratidão!